pessoal, vamos dar continuidade aqui neste assunto e vamos falar das principais medicações que são utilizadas aqui no infarto agudo do miocárdio como supra de ST, certo? Então, medicações que vão ser utilizadas, né, para auxiliar aí no tratamento da dor. Isordil e tridil, tá? Que são nitratos, tá? O Isordil, no caso, ele é um comprimido e a utilização vai ser na via sublingual, tá? O Tridil, 50 miligramas, que é essa ampolinha aqui, tem 10 ml, ao total então tem 50 miligramas, é 5 miligramas por ml, beleza? Então, esses nitratos, eles vão fazer o quê? Vão causar vasodilatação coronária e aí abre um pouco mais essas coronárias, né? Vamos dizer assim, melhora o fluxo sanguíneo e aí reduz a dor do paciente, tá? O beta-bloqueador, então temos o atenolol e o propanolol, então atenolol aqui e propanolol, também são comprimidos, serão feitos de forma via oral, tá? Os beta-bloqueadores eles vão reduzir então a frequência cardíaca. Com isso, diminui o esforço cardíaco, né? Às vezes o paciente que está com algum infarto ali, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o trabalho, né? E quando você então dá essa reduzida aqui no trabalho cardíaco, reduz um pouco da dor também, tá? Agora, o opioide, no caso a morfina, tá? Tem 10 miligramas em 1 ml, tá? Essa sim vai também atuar na dor e ela tem uma ação de venodilatadora, tá? Vênula. Então, nos vasinhos pequenininhos ela pode causar essa vasodilatação também. Vamos falar de medicações aqui, ó, que irão atuar nas plaquetas, tá? Propriamente dita. O AS, tá? 100 miligramas. O paciente vai mastigar 3 comprimidinhos desse aqui, são 300 miligramas então. E o AS ele vai atuar no tromboxano A2, nesse receptor. Porque o tromboxano A2, o que ele faz? Ele começa a atrair mais plaquetas para aquele lugar em que há o trombo, né? E nesse processo de atrair plaquetas, esse trombo ele aumenta e a luz do vaso, né, do vaso sanguíneo, da coronária em si, ela se fecha. Então, reduzir a segregação, né, dessas plaquetas neste local é um ponto positivo, tá? Outro medicamento que pode ser utilizado é o clopidogrel, tem o prasugrel e tem também o ticagrelor, tá? Geralmente vai se encontrar mais o clopidogrel, tá? Então é um comprimido com 75 miligramas, tá bom? Geralmente se faz 4 comprimidos desse daqui de 75 miligramas, um total de 300 miligramas, tá? E ele vai inibir esse receptor, PYA12, e com isso, ao inibir esse receptor também faz com que pare de chamar mais plaquetas para cá, beleza? E em seguida, a enoxaparina, Clexane ou Versa, tá? Ele vai atuar em qual momento? Ele vai atuar aqui, ó, nessas redes de fibrina, nessa formação desse tampão plaquetário que às vezes vai formar ali no trombo. É como se, para exemplificar melhor para vocês, é como se fosse formar ali nessas plaquetas uma cola. Então ele vai atuar nessa cola, né, fazendo com que inibe alguns fatores, acho que é o fator 10A, e vai fazer com que essa cola ela não tenha tanta qualidade, certo? E aí essas plaquetas não se grudem tanto. E aí você consegue partir depois aí para um processo de revascularização ali química, tá? Temos também as medicações que vão ser utilizadas para fazer a fibrinólise, tá? E isso daqui eu vou até depois detalhar com muito mais cautela com vocês de como que prepara, quais são os efeitos dela. Então a gente vai falar com muito mais cautela sobre essas medicações. Então essas medicações elas têm a capacidade de quebrar o trombo que está na corrente sanguínea, tá bom?
A primeira delas, e que se encontra em boa parte dos hospitais, a streptokinase, beleza? A questão é que ela causa muito mais reação alérgica ou muito mais reações adversas quando comparada a outras medicações, tá? Ela vem na apresentação de 1.500.000 unidades. Já o Actilise ou Alteplase, tá? São esses dois frascos. O que acontece é que um desses frascos já é o diluente, beleza? E aí vou mostrar como que prepara essa medicação, essas duas medicações, essa medicação em si, e como que ela é administrada. É muito interessante a forma de preparo dela. Se você não manjar muito, vai chegar lá na hora que você precisa preparar essa medicação, você vai ficar boiando, tá? E temos aqui também o Metalise, que é o Tenecteplase, tá? Ele é até eu acredito que seja o melhor, porque a forma de preparo é muito mais fácil. Na seringa já vem graduada a quantidade que você deve usar, relação ml por peso, tá? É muito fácil de utilizar essa medicação. Então vamos partir agora, né, para a forma com que essas medicações geralmente são utilizadas e quais são os cuidados que você, quanto técnico de enfermagem, enfermeiro, tem que ter com relação a esses medicamentos. Se você é técnico de enfermagem, precisa ter cuidado na hora de administrar. Se você é enfermeiro, precisa prescrever para os seus técnicos de enfermagem quais são os cuidados que você quer que ele tenha na administração desse medicamento, tá bom? Então aqui, ó, quando a gente fala dos nitratos, cuidado extremamente importante. Precisa saber se seu paciente ele fez uso de tadalafila, sildenafila, Viagra, tá? Cialis. Por quê? Essas medicações, quando em uso concomitante aqui, ó, com os nitratos, ela pode causar uma vasodilatação severa e o paciente ter uma hipotensão também, né? Uma hipotensão agravada. Então, é importante que não seja administrado nitratos em pacientes que fez uso do remedinho azulzinho. Chega lá, conversa com ele. Ô, seu Joaquim, tudo bem? Olha, uma pergunta um pouco indiscreta aqui, né? Mas eu queria saber, o senhor fez uso de alguma dessas medicações? Pergunta para ele, na forma popular mesmo, do Viagra, o azulzinho. Por quê? Se o cara fala, sim, eu tomei, então você sabe que, olha, doutor, o paciente fez uso dessa medicação e é uma das contraindicações. Vai querer manter realmente a conduta? Entendeu? Então, o Isordil, que é aquela medicação que eu mostrei para vocês, 5 miligramas, é feito de forma sublingual, coloca embaixo da língua, tá? E pode repetir a cada 5 minutos com uma dose máxima aí de 15 miligramas, tá bom? Já o Tridil, 50 miligramas, é uma ampolinha então que tem 5 miligramas por ml, tem 10 ml a ampola, então um total de 50 miligramas. Vai ser feito na forma endovenosa. E aí, preste atenção aqui no cuidado, porque essa medicação precisa ser feita em soro glicosado 5%, né? 240 ml. Então, normalmente o soro glicosado tem lá 250 ml, né? O de 250, você vai desprezar 10 ml e vai pegar os 10 ml do Tridil e vai colocar aqui dentro desse soro glicosado. E em bomba de infusão, você vai começar a correr essa medicação de acordo com a vazão que foi prescrita. Mas geralmente essa vazão ela pode variar ali, então de 5 até 60 ml horas, tá bom? Que você precisa estar muito atento, favor, sempre verificar a pressão desse paciente, pois são vasodilatadores, como eu já tinha comentado anteriormente. Agora vamos lá. Beta-bloqueadores, tá? Então, esses beta-bloqueadores, como eu já comentei, eles ajudam a reduzir a frequência cardíaca, tá? Então, temos dois beta-bloqueadores aqui, o atenolol, 50 mg, e o propanolol, 40 mg. Os dois são feitos de forma via oral, e aí você faz metade. Então, no de 50 faz 25 e no de 40 faz 20 mg. O que você precisa estar muito atento? Favor verificar frequência cardíaca, pois ele reduz a frequência cardíaca. Quando que essa medicação também não é utilizada? Pacientes que já no eletro, né, com supra de ST, você consegue identificar que é um infarto de parede inferior, um infarto de ventrículo direito. Então as derivações D2
AVF e D3 vão estar supradas, e aí você sabe, né, o V3R e V4R vão estar com supra, e você sabe que a de parede inferior não tem muita indicação do uso do beta-bloqueador, tá? Outra coisa, o paciente está extremamente taquicárdico lá, 140, 150 de frequência cardíaca. Será que a utilização desse beta-bloqueador não vai atrapalhar esse paciente? Porque às vezes ele aumentou essa frequência cardíaca numa forma de compensar o volume que ele estava ejetando antes do infarto, por exemplo. O paciente está ejetando, né, de débito cardíaco lá, na pós-carga 1000 ml. Após o infarto, ele passa a ejetar 500 ml. Qual que é a outra solução que o coração tem? Vamos aumentar a frequência cardíaca. E aí, quando ele faz uma taquicardia. Então, será que essa taquicardia não pode ser relacionado a uma forma de compensar, né, a lesão dessas fibras musculares que estão acontecendo, do músculo cardíaco? Então, é tudo algo de se pensar e comunicar com a equipe multidisciplinar também. Belezinha? Vamos lá. Agora, vamos falar então aí da morfina, né? Extremamente importante. Tome muito cuidado com ela, belezinha? Eu tenho uma ampolinha ali de 10 mg por ml, como que eu faço? É só aspirar e fazer direto na veia? Não, pelo amor de Deus, eu vou até desenhar isso daqui, belezinha? Porque eu quero que você entenda bonitinho aqui, ó. Então vamos lá. Você vai pegar uma seringa de 10 ml, beleza? Nessa seringa de 10 ml aqui, ó, você vai aspirar 1 ml de morfina, tá? E o restante você vai aspirar 9 ml de soro fisiológico. Então, 9 ml de soro fisiológico e 1 ml de morfina. No total, você vai ter 10 ml. E a cada ml, né, a cada 1 ml, você vai ter 1 miligrama. Fechou? Deu para entender, né? Super simples. Aspira 1 ml de morfina, que é a ampolinha inteira. Aí depois você aspira mais 9 ml de soro fisiológico. Você tem um total de 10 ml de solução. E quando você faz isso, você, né, rediluiu aí, e aí você tem que 1 ml é igual a 1 miligrama, certo? Vamos lá. Então, essa morfina você vai fazendo ela, né? Vai titulando ela, né? Então você vai fazer aqui, ó, por exemplo, 2 miligramas EV, certo? 1 ml de morfina mais 9 de soro fisiológico, igual eu já tinha explicado para vocês. E vai repetir a cada 5 minutos, tá? Se o paciente continuar apresentando dor. Lógico, isso daqui vai ser a critério médico, né? Não é ser necessário, né, gente? Por favor. Então, não é porque a gente sabe que pode ser repetido a cada 5 minutos a 2 ml, né? Eu vou ir lá e vou fazer porque o paciente está reclamando de dor. Não, é a critério médico, doutor. Já deu 5 minutos, foi feito os 2 ml de morfina, né? Da diluição ali de 10, e o paciente ainda apresenta dor. Vai querer repetir a dose? Você entendeu? É diferente, beleza? Vamos lá. E aí temos as medicações que atuam nos trombos, que foi a que eu falei para vocês. Então aqui temos o AS. A dose pode variar ali, então, de 200 a 300 miligramas via oral, ou seja, de 2 a 3 comprimidos de AS via oral. E aí esses comprimidos o paciente não vai tomar, não, ele vai mastigar esses comprimidos, tá certo? E vai inativar lá o tromboxana 2. O clopidogrel, 300 miligramas via oral. Então são 4 comprimidos de 75 miligramas que vai bloquear o receptor PY12 lá. Importante, paciente muito emagrecido, paciente acima de 75 anos, não vai fazer essa dose de 300 miligramas, tá? Então, provavelmente faça um comprimido de 75 miligramas, tá? Mas aí também precisa ser conversado. Quero que você entenda quais são as medicações que se utiliza. Agora, com relação à dose, isso vai ser ajustado, né,
de acordo com cada paciente. Geralmente é isso para pacientes acima de 65 quilos normalmente, tá? Enoxaparina. Falei para você que a utilização dela é subcutânea, certo? Porém, na própria bula da medicação, ela traz também essas indicações, tá? De ser feita EV, tá? Então, num paciente com infarto agudo do miocárdio, né? Com supra do segmento ST, pode ter essa indicação também de fazer 15 miligramas EV em bolos, tá? Então, ao invés de você fazer subcutâneo 15 miligramas, você vai fazer EV em bolos, tá? Mais 1 miligrama por quilo subcutâneo. Então, vamos pensar aqui um paciente com 60 quilos, você faz os 15 miligramas EV em bolos, tá? Ali no acesso, acabou de fazer, lava esse acesso, tá bom? Depois disso, você vai fazer, se é um paciente de 60 quilos, mais 60 miligramas subcutâneo em bolos, fechou? E isso vai contribuir ali, ó, na inibição do fator 10A, que dificulta a formação dessas redes de fibrina. Vamos falar aqui então sobre os fibrinolíticos. E aí, para essa aula não ficar muito comprida, né, que já estamos com quase 16 minutos aqui de vídeo, eu vou fazer os fibrinolíticos em um outro vídeo, tá? Porque daí eu consigo explicar para vocês com muito mais detalhes. E essa daqui, na verdade, a parte dos fibrinolíticos, é a parte que eu gostaria que vocês dedicassem maior tempo de estudo, porque aqui é mais importante também. Não que as outras não sejam, mas que essa daqui ela precisa de um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Olha, essa aula que eu estou apresentando aqui para vocês, ela já está em PDF, belezinha? E eu quero que vocês baixem essa aula no celular de vocês. Assim que você tiver uma dúvida, você pega o PDF lá no celular, dá uma lida sobre medicação, sobre dosagem, quais são as principais medicações utilizadas, tá certo? Quero que você esteja isso no seu celular. Vou deixar o PDF para você ter acesso a ele aqui no link da descrição desse vídeo, tá bom? Então, vou te esperar agora na próxima aula para a gente comentar sobre fibrinolíticos, tá certo? Até mais!